Fala aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos agora à terceira parte da nossa aula sobre a ciência da hipertrofia. E nessa aula eu vou abordar o tema do treinamento aeróbico e a musculação. Porque tem um senso comum que ele vai falar que o exercício aeróbico ele vai produzir pouco ou nenhum aumento na hipertrofia muscular e até mesmo que ele pode prejudicar. Porém, nem sempre isso é verdade. A gente precisa analisar as variáveis do treinamento, porque existem diversas maneiras de fazermos esse exercício. Então, diversas modalidades esportivas, por exemplo, aqui o Hulk, ele vai se diferenciar no futebol pela massa muscular que ele tem e as capacidades de endurance, potência que todo jogador precisa ter. Mas isso vem se repetindo em diversas modalidades esportivas. Futebol americano, isso é muito claro. Quando você olha os jogadores de basquete atuais, da época do Michael Jordan, você vai perceber que eles tiveram um aumento significativo de massa muscular comparado aos antigos. Nem por conta disso o desempenho deles caiu. E isso aí a gente vai chamar essa mistura do treinamento de força com treinamento aeróbico de treinamento combinado ou até mesmo também de treinamento concorrente. Eu não gosto muito desse termo, a gente vai avaliar o motivo disso, porque nem sempre há tanta concorrência assim entre as formas de treinar. E a pergunta que vai estar guiando a aula é: o exercício aeróbico afeta o crescimento muscular? Vamos ver isso então. A princípio, nós temos vias que elas vão ser distintas. A via que vai ser responsável pelo treinamento de força e vai gerar hipertrofia, e a via que vai fazer com que eu tenha melhora na minha resistência aqui no endurance, na minha corrida, nessa parte mais cardiorrespiratória. Para que eu tenha o desenvolvimento aqui, a melhoria da minha mitocôndria, onde acontece a respiração celular, eu tenho treinos que vão ter um limiar de ativação mais baixa, eu tenho um aumento aqui no AMP, que isso vai acontecer conforme eu vou praticando exercício, se a ATP vai sendo quebrado. Aí entra nessa via AMPK, PGC1-alfa, para desenvolver a biogênese mitocondrial, a minha melhora na respiração celular, falando como um todo. Em contrapartida, quando eu faço o treinamento de força, eu tenho o limiar de ativação mais alto, ele é mais intermitente, e aí eu entro em outra ativação, na fosfatidinoinositol 3-quinase, e aqui por consequência mTOR, P76K, e aí eu tenho a síntese de proteína amiofibrila, o aumento ali dos sarcômeros em paralelos, como eu já falei nas aulas anteriores. E a gente olha assim, a grosso modo, e fala, então existe a concorrência, sabe? Se eu ativo uma, logo não ativo a outra, então assunto resolvido. Porém, não é assim que a gente vai tratar aqui dos assuntos, não é pau, pedra é pedra. A gente vai discutir. Aqui a gente fica ruminando, vai voltar ao assunto, repensa. E quando a gente olha alguns estudos, como essa meta-análise, que é um conjunto de estudos, que analisou a interferência do treinamento aeróbico e treinamento resistido, o que ele encontrou? Vamos olhar aqui, ó, a hipertrofia de membros inferiores. Está muito fácil de ver, mas confie em mim que está escrito isso aqui mesmo. Depois vou passar o estudo para vocês no material complementar. Quando eu olho só o treinamento de força, você vai falar, mas foi maior. Tudo bem, foi, mas não tem uma diferença significativa tão grande no tamanho do efeito. Mas aí se eu olho só o treinamento de endurance, aí tem uma diferença significativa. Entretanto, mais da frente a gente vai discutir isso, teve também uma melhora na hipertrofia quando eu faço só o treinamento de endurance. Quando eu faço os dois, tá vendo? Melhora também, tem um efeito na hipertrofia. Quando eu olho força, teve a tendência maior também, só para o treinamento de força, comparado ao concorrente. Porém, tá vendo? A diferença não é tão grande. E aí, vou pular, não vou nem falar do restante, mas que é bom também destacar aqui, quando eu faço treinamento de endurance e o concorrente, é óbvio que eu tive aumento do VO2. Quando eu faço só treinamento de força, eu não tenho. E VO2 é marcador de saúde. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que assim, existe uma concorrência. Não estou falando que não tem mais
Será que é tudo ou nada, como a gente ouve por aí? A resposta vai ser bem clara que é não. E por que isso acontece? Porque eu tenho variáveis. Nem todo treinamento aeróbico ele vai ser igual. E agora, vou mudar um pouquinho o tema, mais pra frente a gente volta a esse assunto. Será que o exercício aeróbico ele pode ter efeitos na hipertrofia? Isso aqui vai ser meio disruptivo, né? Ao contrário do que as pessoas pensam na maioria das vezes, eu posso ter sim indivíduos sedentários, também idosos. Mas aí eu vou ter que ver as variáveis do treinamento. Intensidade, volume, frequência, a modalidade e esses outros fatores, na verdade, são pontos chaves que eu vou destacar no final da aula. Quando se trata de uma população mais idosa e de sedentários, eu, quando treino uma intensidade mais alta, eu também consigo ter um aumento de massa muscular. Então, lembra daquele gráfico que eu mostrei? Eu consigo, em pessoas que não treinam, fazer com que eu tenha ativação daquelas duas vias. Por quê? Há um princípio chamado de princípio da treinabilidade, que quanto mais treinado eu me torno, menos treinável eu sou. E o oposto também é verdade. Então, se eu não faço absolutamente nada, esse estímulo inicial, ele consegue fazer com que eu venha desenvolver massa muscular. Lembra daquele estudo que eu mostrei? Lá no início que teve aquele aumento? Só que aquilo ali estava na população geral. Se eu mudo a população, coloco a população sedentária, e principalmente se for sedentário idoso, eu tenho uma melhora no perfil muscular dessa população. É claro que ninguém vai se tornar capa de revista, nem fisiculturista, mas eu melhoro esse músculo. Isso pode fazer diferença na vida, talvez, de um idoso que tem dificuldade na marcha, que está tendo um processo ali de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então eu consigo melhorar um pouco essa situação. Entretanto, se eu coloco um volume também muito grande, como se eu pego essa pessoa que nunca treinou, coloco ela para fazer treino de uma maratona, eu posso prejudicar ainda mais a hipertrofia. E por que isso acontece? Porque tudo vai estar muito relacionado ao volume. Volume e frequência, aqui, eles estão no mesmo conjunto, eles têm uma interseção muito grande. Porque quanto mais eu aumento a minha frequência, eu automaticamente aumento o meu volume total. Então, se eu faço, como no exemplo que eu disse ali, ó, da maratona, altíssimos volumes, esse estudo aqui, ó, vou tirar a minha imagem para você ver, que ele viu a adaptação da fibra muscular ao treinamento de maratona, teve uma diminuição no volume. Por quê? Esse vai ser a principal variável em relação à ocorrência do treino. Se eu aumento muito o volume, essa fadiga residual, o dano que eu vou causar é muito grande a ponto de não conseguir ter a supercompensação, que é quando eu gero o dano através do treino e aí meu corpo ele fica mais forte. Eu não faço isso. Então a concorrência ela vai ser muito relacionada ao volume. Então se eu coloco treinos muito longos ou se eu coloco muitos treinos e com um volume também grande, que é no caso da maratona, eu prejudico. Entretanto, se eu aumento o volume, como um indivíduo entre 60 e 80 anos, que não vai ter também uma intensidade muito grande, ainda que relativamente seja alta, porque está ali 85% da frequência cardíaca máxima, mas nesse público a potência do treino, a carga, o gasto energético dele não vai ser tão alto assim. Então eu posso colocar um volume e a frequência um pouco mais alta. E aí eu tenho também uma melhora do perfil muscular de forma branda. Porém, isso não se repete em jovens. É um público bem claro. Quero deixar isso aqui muito nítido para que você não venha falar que o Juan falou, você consegue aumentar a sua massa muscular fazendo só o treinamento aeróbico. Tem populações que vão conseguir isso, mas não são todas. E aí, eu tenho que ver também a modalidade. Por quê? A forma que eu faço o meu treinamento aeróbico, ele vai ter forças diferentes. Por exemplo, a maioria desses estudos ele usou a bicicleta, que tem uma característica de força muito maior comparada à corrida. Porque a corrida ela vai ter um componente excêntrico. Você tem aqui a recepção da carga, que você amortece, é uma fase excêntrica, você faz o apoio médio e faz a propulsão, que é totalmente diferente do pedal, que você pega faz força, que tem um componente ali que faz com que a força ela continue, porém eu tenho força aqui para empurrar para baixo como se fosse um pistão.
Então isso pode trazer resultados diferentes também na hipertrofia. E se eu for falar da natação, também tem um componente totalmente diferente, que é uma força que ela vai ser praticamente igual quando eu faço em sentidos opostos. Então, o tipo do treinamento aeróbico ele também vai influenciar. E em indivíduos mais velhos e destreinados, a massa muscular melhora também com qualquer coisa que eu faça, aquela questão da treinabilidade. Como são pessoas que não estão treinadas a nada, qualquer estímulo que eu dê vai melhorar. E o que eu quero destacar aqui, pontos-chave, são esses estudos eles apontam que o treinamento aeróbico ele induz o crescimento muscular em pessoas sedentárias, porém, o tamanho do efeito ele não é alto em todas as populações. Isso fique bem claro. Eu consigo aumentar tanto a proteína mitocondrial quanto a miofibrilar, que é aqui a capacidade de endurance e o tamanho aqui do músculo. Porém, eu consigo ver isso principalmente em exercícios de alta intensidade. E eu não consigo sempre aumentar a intensidade desse meu treino aeróbico durante o tempo. Então, eu acabo estabilizando muito rápido esse aumento inicial que eu tenho do músculo quando eu estou tratando de indivíduos sedentários. Então, vamos agora mudar a página para falar aí sim do treinamento concorrente. Como que ocorre isso? Então, há efeitos hipertróficos negativos nesse treinamento, quando eu faço a corrida e junto com ela eu faço o treinamento de força ou qualquer outro tipo de cardio. Isso a gente já chama também de interferência crônica. Por que vai acontecer essa interferência crônica? Eu tenho nesse exemplo aqui, por exemplo, um pedal que eu fiz. Comecei a pedalar e aí resolvi fazer uma prova aqui de corrida. Fazer o Tour de France. E aí eu estou correndo, fiz lá meus 90 quilômetros. Eu criei algo chamado fadiga residual. Isso aqui, ó. Essa fadiga residual, esse cansaço, como eu estou mais cansado, eu diminuo a produção de força. Diminuindo a produção de força, as fibras que têm maior hipertrofiabilidade, são fibras do tipo 2. Eu sei que está difícil de poder enxergar isso aqui, mas aqui está escrito fibras do tipo 2. Elas diminuem também. A ativação delas diminui. Como eu disse nas aulas anteriores, eu preciso produzir força, potência, para que essas fibras elas sejam ativadas. E essas são as fibras que hipertrofiam. Então, por consequência disso, o meu treinamento de força ele vai ter aqui o menor estímulo, eu comprometo o anabolismo e aí, por consequência, essa hipertrofia muscular também vai ser menor. Mas será que todos os treinos são da mesma forma? Todos os treinos têm volume alto? Todos os treinos têm a mesma intensidade? A resposta é não. Eu tenho que avaliar o todo. Então, as adaptações musculares elas vão depender do esforço, da intensidade, para que eu tenha ou não o crescimento das fibras musculares. E se quanto mais eu comprometo essa minha capacidade de produção de força, a hipertrofia muscular ela vai ser também dificultada. Então, por isso que os estudos eles têm resultados conflitantes. Você olha, um estudo falou que o treinamento concorrente impediu a hipertrofia, outro disse que não. Mas por que isso vai acontecer? Porque eu preciso analisar as diversas variáveis que interferem no tamanho do efeito da concorrência entre os treinos, que é o que a gente vai fazer agora, observar as variáveis. E aí, entre essas variáveis, de novo, tem intensidade, volume, frequência, modalidade e o planejamento do meu treino. Esse exemplo aqui, eu tirei do livro Fórmula de Corrida do Jack Daniels. Depois eu vou deixar também, de novo, a referência para que você possa analisar melhor esse assunto. Porque aqui meu objetivo é que você estude junto comigo, não seja só um receptor de informação. Então eu tenho aqui zonas de treinamento. Essa zona aqui é fácil, eu tenho uma zona aqui de cadência de prova, zonas limiar, corridas intervaladas e o sprint, repetições de corrida. Eles vão ter propósitos diferentes, vão ter intensidade diferente, duração diferente. Será que todos vão ter a mesma concorrência? Tudo igual, tudo igual, tudo igual, independente do que eu faça? A resposta é não. Então, vou voltar algumas vezes aqui nesse gráfico só para que a gente possa entender melhor. Então, vamos começar falando aqui da intensidade. A síntese de proteína, a hipertrofia, elas são dependentes da intensidade. E
há uma interferência aparentemente maior associada ao treinamento de alta intensidade. Aparentemente maior. Aparentemente. Fica com isso aí na sua mente. E aqui eu vou voltar agora àquela imagem. Tá vendo aqui a linha de intensidade? Essa intensidade, parte de cima, está relacionada à frequência cardíaca e a de baixo ao VO2 máximo. Se eu faço aqui um treinamento fácil, que é um treinamento muito da parte de aquecimento, por exemplo, eu quero aquecer, vou fazer aqui de 10 a 30 minutos, nessa zona aqui. Será que ele vai ter a mesma interferência de um treino limiar, também aqui, ó, na intensidade máxima, com o mesmo período, 30 minutos? Claro que não. Se eu faço um treinamento mais fácil, só para aquecer, essa interferência ela vai ser baixa na hipertrofia. Ah, Rô, mas eu quero treinar uma intensidade mais alta. Então o que eu vou ter que fazer? E agora, vou avançar de novo, vou para o volume. Mas antes de falar do volume, eu quero explicar esse estudo aqui, para ficar bem claro sobre o que eu estou falando sobre concorrência de treinamento. Esse estudo ele avaliou diferentes formas de treinamento aeróbicos para saber se concorria ou não. Eu coloquei aqui 3, mas foram 4. Ele avaliou essa corrida contínua, todos eles foram feitos 2 vezes por semana com 20 minutos. Esse primeiro, 95% da frequência cardíaca de reserva, perdão. O outro foi um treinamento de corrida intervalado, 1 para 1, um VO2 máximo, quando chegar no VO2 máximo, pegar aquela resistência e correr nela. Depois, ele fazia a recuperação ativa ali de 50%. Provavelmente estava caminhando. Se ele for muito bem adaptado, estava fazendo um trote. Mas enfim, vamos ver de forma relativa. E o pedal, ele fez também a 95% da frequência cardíaca de reserva. O que ele encontrou nesse estudo? É claro que a gente tem que analisar melhor esse estudo, mas vamos ver de maneira crua, que não é análise de artigo. Vou pegar o que ele disse, tratar como total verdade, para que a gente possa estar aqui formulando a nossa tese. Ele não viu diferença significativa na produção de força durante as 11 semanas. Isso era atualizado, porque foi relativo. Então, ainda que tenha aumentado a potência do treino, a velocidade, a inclinação, não teve diferença na produção de força. E o treinamento de força era feito logo depois desses treinos. Por que não teve uma diferença significativa? O volume era baixo. Então aqui, ó, vamos voltar aqui. A principal variável que vai causar impacto na hipertrofia é o volume. Se o volume for alto, independente da intensidade, ele vai interferir na hipertrofia. Se você vai pedalar 2 horas, você pode pedalar 2 horas a 50%. Isso vai descansar para o seu treino de hipertrofia. Porém, treinos mais curtos, você pode utilizar ele tanto ali da forma de aquecimento, que serve sim também para aquecer o cardio. Você não precisa fazer também só algo específico. Eu prefiro fazer algo específico, mas se você quiser começar com o cardio, pode ser feito, não tem problema nisso. Depois eu posso fazer até um vídeo mais para frente explicando forma de aquecimento. Ou posso fazer um treino mesmo de cardio para ter adaptação, porém eu controlo o volume. Quando eu controlo o volume desse treino, ele tem uma menor interferência na hipertrofia. E também na frequência, porque frequência e volume eles têm uma relação direta. Se eu aumento muito a frequência, faço 6 vezes por semana, ainda que sejam 20 minutos, isso aí acaba já aumentando. Eu fiz 120 minutos durante toda a semana, parece ter um impacto maior. Então, eu preciso fazer esse controle do volume. Se eu aumento muito o volume, como nos casos que eu disse lá no treinamento aeróbico e a hipertrofia no início, se eu vou fazer um treinamento para uma maratona, como o volume ele é muito alto, isso acaba também influenciando no treinamento aeróbico. Então, quando eu quero hipertrofia, eu não posso deixar esse volume relativo muito alto. Por que volume relativo? Às vezes 5 km para uma pessoa que corre 20 km é baixo. Mas para uma pessoa que não corre nada, ele vai ser alto. Um volume semanal de 10, para quem corre um volume semanal de 40, é baixo. Então essa concorrência também vai estar relacionada ao volume relativo, ao que aquela pessoa está adaptada. O que eu também tenho que observar é a modalidade do treino. De novo, os treinamentos aeróbicos eles têm formas diferentes de serem feitos. Por exemplo, a corrida,
ela pode ter um efeito negativo comparado ao ciclismo, porque ela vai ter um componente excêntrico muito alto, que é de novo essa absorção. Essa absorção ela causa bastante dano muscular, o que pode talvez prejudicar mais comparado ao treinamento do ciclismo. Entretanto, o treinamento de ciclismo, como ele também tem uma característica parecida num treino de membro inferior, ele pode prejudicar. Então aí eu tenho que saber também planejar esse treino. Talvez alternar, ou então alternar o segmento, fiz um pedal, vou fazer membro superior. Eu tenho que saber os períodos de volume também no meu treinamento aeróbico, porque se eu colocar treinos muito extensos para os dois, eu vou dificultar a produção de força e também eu tenho que entender a via metabólica que está sendo trabalhada. Se eu vou fazer um treinamento de musculação de tamponamentos, lactato, resistência, o volume está alto, o intervalo de descanso está pequeno. Se eu coloco um treinamento aeróbico também de um intervalado mais extenso, um período de descanso curto, eu estou competindo ali entre as vias, o que também vai gerar uma concorrência na minha hipertrofia. Então, eu vou estar encerrando aqui esse tópico. O próximo vai ser sobre os fatores que vão influenciar na hipertrofia. E aí a gente vai falar sobre genética, idade, sexo. Então, um abraço e até a próxima aula.